esperamos você. Muito bem, livro dos Atos, capítulo 20, a partir do primeiro verso, diz assim o texto sagrado: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estavam para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses nos precederam, ficando a nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães ázimos ou dos pães sem fermento, navegamos em Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Senhor, precisamos de Ti mais uma vez. Queremos ser tocados pelo Espírito Santo. Fala conosco através da Tua palavra. Nós te suplicamos isso, Senhor, não porque merecemos, mas porque precisamos. E só temos o Senhor a quem recorrer. Tu és tudo que temos. Por isso, pedimos que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração, nossa mente, para que tenhamos, ó Deus, clareza de pensamento e um coração em brasas ao Senhor, para compreender, aplicar, e que esse mesmo Espírito Santo também nos empodere para praticarmos a Tua palavra. Fica conosco, seja propício a nós pecadores nessa noite, em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Sentar-nos. Glória a Jesus. Quero agradecer também ao irmão André, que nos informou sobre a questão do dia do presbítero. Muito bom. Isso aí, cada um vai participando, vai ajudando, e assim a obra do Senhor vai acontecendo. Irmãos, nós estamos aqui já há um bom tempo, mais de um ano, creio eu, meditando no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós procuramos sempre fazer uma aplicação pastoral do texto. O que o texto tem a ver conosco? O livro de Atos é um livro de história, é um livro histórico. Alguns detalhes são simplesmente detalhes históricos, mas nós temos procurado em todas as partes do texto, todas as perícopes que nós temos selecionado para as nossas meditações aqui. Perícope é o trecho do texto que nós usamos para a nossa meditação. Em todos esses trechos nós temos procurado sempre fazer uma aplicação pastoral, alguma coisa que tenha a ver com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, e tentamos tirar do texto exemplos práticos para a nossa caminhada cristã, para que possamos servir ao Senhor da melhor maneira que nós pudermos e também sermos bênção na vida de outras pessoas. E esse texto aqui fala sobre atitudes comuns. A primeira visão desse texto narra simplesmente o deslocamento do apóstolo Paulo, fala o nome de algumas pessoas, de algumas atitudes simples que essas pessoas tomaram nesse propósito que o apóstolo Paulo tinha de, saindo de Éfeso, ir até Roma, porém antes passando por Jerusalém e levando uma oferta aos crentes pobres daquela cidade, daquela região, como nós vimos na nossa reflexão anterior, na nossa meditação da semana passada. Lembrando também aqueles que estão tendo contato com essa nossa exposição hoje pela primeira vez, que todas as mensagens estão lá no meu canal no YouTube, em ordem, uma playlist certinho, dá para você acompanhar de forma sequencial. O canal é o meu nome, Fabiano Veloso Barbosa, e você pode se inscrever e também compartilhar com quem você quiser. Essas atitudes simples que servem de grandes exemplos para nós são muito inspiradoras. Não sei se você já teve o privilégio ou a oportunidade de participar de grupos de missões, onde missionários são recebidos. É muito bom, é uma bênção. É muito legal você ouvir testemunhos, ouvir relatos de pessoas que estiveram na África, ou estiveram na Amazônia, ou estiveram no sertão, e levaram o Evangelho e viram Deus fazer coisas extraordinárias.
Cultos de missões geralmente são muito inspiradores. Não é? Quando participamos de cultos onde missionários trazem os seus relatos, nós destacamos aí alguns que a gente conhece. A irmã Maria Pinto já está com o Senhor, que esteve em alguns dos nossos encontros. A irmã Vera Rissato, que hoje ministra lá na África, em Angola, né? Que a gente já teve o privilégio de encontrar testemunhos. É uma bênção, e a gente sai sempre desses cultos querendo ir para o fim do mundo pregar o Evangelho, não é? Sim, se a gente pudesse, a gente se entregava e iria para lá. A gente sai com o coração em brasa, queimando por isso, não é? Ouvi o testemunho certa feita de que num culto desse de missões, um culto grande que acontece no nosso país, lá em Balneário Camboriú, culto dos Gideões, o Bernardo dos Gideões, da última hora, né? Isso, missionários da última hora, né? Os irmãos da Assembleia de Deus, né? E aqueles missionários dando testemunho, pregando a palavra e o Espírito de Deus atuando. Foi feito um apelo para uma oferta para missões. E um jovem estava lá naquele auditório e ele tinha ganhado a passagem ou não tinha dinheiro, ele não tinha recurso nenhum para estar ali. Ele foi para o encontro como um milagre. Eles estavam levantando uma oferta para que aqueles missionários pudessem continuar fazendo a obra do Senhor. Ele não tinha nada para entregar. E a história conta que esse jovem ele foi e entregou a si mesmo. Ele foi, se colocou no grupo e disse: eu não tenho nada para entregar, mas eu quero entregar a minha vida, porque eu quero servir ao Senhor. Eu não posso ajudar aqueles que estão servindo. Eu vou entregar a minha vida para servir ao Senhor, porque é a única coisa que eu tenho. O nome desse jovem é Marco Feliciano, deputado federal, pastor e pregador do Evangelho. Um homem que tem sido uma voz atuante na nossa Câmara Federal. Se você tem a oportunidade de acompanhar, acompanhe. Ele tem feito bonito lá. Eu acompanho os discursos dele e é uma bênção. Você pode orar por ele também, que é um dos deputados que mais sofre ataque, né, no nosso Congresso, porque mantém firme o seu testemunho lá. Mas esses cultos missionários nos inspiram. E esse texto também traz algumas atitudes simples que também servem de inspiração para nós. Que eu pretendo e desejo que sirva também de inspiração para a gente nessa noite. Esse texto fala da saída de Paulo de Éfeso até a sua chegada em Troade. Ele narra algumas questões do aspecto do caráter do apóstolo Paulo, que apesar de serem comuns, podem nos ensinar muito. Então, nossa proposta diante do texto, da exposição do mesmo, é tentar compreender como fatos comuns do nosso dia a dia podem contribuir para o avanço do reino e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos compartilhar algumas lições sobre como, sendo simplesmente cristãos, nós podemos glorificar a Deus. A primeira lição que esse texto nos traz é que nós glorificamos a Deus sendo simplesmente cristãos quando nós terminamos bem cada etapa da nossa vida. O texto diz, no versículo 1, que Paulo está saindo de Éfeso e, antes de ir embora, ele chama as pessoas da igreja, ele chama os líderes da igreja, encoraja aqueles irmãos para partir. Nós temos muita facilidade para começar bem as coisas. Não é difícil começar bem um casamento, não é difícil começar bem uma carreira profissional, não é difícil começar bem um relacionamento, não é difícil começar bem na carreira cristã, mas às vezes nós temos dificuldade para terminar bem. Às vezes, com o tempo a gente vai cansando, com o tempo a gente vai perdendo a paixão, com o tempo a gente vai perdendo o desejo, o entusiasmo, e nem sempre terminamos bem aquilo que começamos. Paulo já estava há 3 anos na cidade de Éfeso. Ele já tinha ministrado ali, Deus estava fazendo milagres extraordinários através da vida dele. De repente estoura um tumulto na cidade, de repente vem um levante contra o Evangelho. Nós vimos isso na semana passada por conta de Demétrio, e nós vimos as questões dos propósitos das pessoas que estão vivendo para o reino de Deus, pessoas que estão vivendo para o materialismo, pessoas que estão vivendo para o secularismo, não é? E houve aquele tumulto na cidade de Éfeso, e uma grande confusão se estabeleceu, e quando a confusão é apaziguada, Paulo então percebe
partir. E ele termina bem aquele ciclo do ministério de Deus na vida dele. Eu e você precisamos viver a nossa vida de forma que cada etapa da nossa vida seja terminada bem. Desde a nossa infância, até a nossa adolescência, até a nossa juventude, não é? A nossa vida adulta. Nós precisamos viver a nossa vida de forma que possamos chegar ao final de cada etapa da nossa carreira de bem com todo mundo, terminando bem, tendo comunhão com as pessoas, sendo instrumento de Deus para encorajar as pessoas. Eu me lembro aqui do testemunho do pastor Russell Shedd, que me marcou muito, e eu cito isso bastante aqui. Cito porque é um testemunho muito bom, muito interessante, e porque eu também não sei muito testemunho assim, né? Então, de vez em quando tem que repetir. Eu pego aqui toda semana, então, alguns a gente tem que repetir. Eu ficava preocupado com isso, mas eu assisto alguns pregadores que são muito melhores, que conhecem muito mais do que eu, e eles também repetem, então, eu estou tranquilo com isso, né? Não tem tanta dificuldade. Dr. Russell Shedd, um homem cheio da graça de Deus, foi um instrumento do Senhor, como teólogo do nosso país, estava doente e foram visitá-lo. O grupo foi visitá-lo. O grupo da Sociedade Bíblica do Brasil foi visitar o Dr. Shedd para encorajá-lo. Quando eles chegam para visitar o Dr. Shedd diz assim: olha, essa doença é algo muito bom, porque quando eu sinto a dor dessa enfermidade, eu vejo que eu estou me afastando desse mundo e me aproximando mais do Senhor. Né? Estou vendo que o momento de eu partir está chegando e eu estou muito ansioso por encontrar com Jesus. Né? Eu só soube terminar bem. E nós precisamos viver a nossa vida como se tivéssemos que terminar a qualquer instante, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar e buscar todos nós a qualquer momento, mas pode voltar individualmente para cada um de nós a qualquer instante, nós não sabemos. Aconteceu uma fatalidade em uma das nossas igrejas alguns dias desses. Uma irmã estava ajudando a lavar o templo, sofreu uma queda, machucou o joelho, foi levada para o hospital para fazer a cirurgia do joelho, tomou anestesia, não voltou mais. Faleceu, numa das nossas igrejas. Nós não sabemos quando partir. E a pergunta para nós é: se tivéssemos que partir hoje, como terminaríamos essa etapa da nossa vida? Se você tiver que, de repente, mudar de trabalho, como que você vai terminar essa etapa da sua vida? Se você tiver que resolver alguma situação de algum relacionamento, como você vai terminar essa etapa da sua vida? O apóstolo Paulo terminou bem em Éfeso. Eu aprendo nesse primeiro versículo que Paulo deixa Éfeso sem confusão e encoraja os irmãos e está de bem com todo mundo. É a primeira lição que esse texto deixa para mim, e que eu quero aprender a viver bem em cada etapa da minha vida. Porque eu posso estar aqui como pastor dessa igreja o resto da minha vida. Como pode ser que semana que vem eu não esteja demais. Minha vida pertence ao Senhor. Tem projetos ministeriais nesse lugar para muito tempo, mas a minha vida estará mais longe de Deus. Eu, na igreja que eu pastorei anteriormente, eu também tinha projeto para curto, médio e longo prazo. Mas no espaço de uma semana Deus nos tirou de lá e trouxe para cá. Foi meio assim, anoiteceu, não amanheceu. Mas saímos bem, graças ao Senhor. Queremos bem aqui com os irmãos, eles nos querem bem. E não só na igreja, mas em toda a cidade, Deus fez com que nós pudéssemos terminar bem aquela etapa. E estamos bem aqui. E se tivermos que terminar essa etapa aqui antes de Jesus voltar, que seja também para terminar bem. Terminar bem cada etapa da vida. É a primeira lição que esse texto nos traz. Segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui está no verso 2 e até metade do verso 3, que é deixar portas abertas nos lugares por onde passamos. O texto diz que o apóstolo Paulo sai de Éfeso e ele passa por todas aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Ele vai até a Grécia, fica lá 3 meses, ele vai até a Grécia e fica lá 3 meses, até a metade aí do verso 3, tá certo? Então, o apóstolo Paulo já tinha passado por esses lugares, já tinha pregado o Evangelho, já tinha plantado igrejas, já tinha servido o Senhor nesses lugares, tinha ganhado algo para Jesus, e esses lugares eram lugares para os quais ele poderia voltar. E a pergunta que fica para nós é:
Quando a gente sai de um emprego, a porta fica aberta para a gente voltar se quiser. Quando a gente passa um tempo numa comunidade, ou num clube, numa igreja, ou num condomínio, não é? E a gente precisa sair sem precisar voltar, que ambiente que a gente encontra, não é? Tem um dos reis de Israel que eu leio sobre ele às vezes, eu não me lembro agora o nome do rei, não é? Mas a Bíblia diz sobre ele o seguinte: ele morreu e não deixou saudades. É muito triste isso. E nem foi sepultado no túmulo dos reis de Judá. Eu sei que é um dos reis de Judá, mas é um rei que não deixou saudades. Gente que as pessoas não queriam ver mais. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele sai de Éfeso e ele vai, diz a história, né? Nós aprendemos isso lendo as cartas do apóstolo Paulo, que o roteiro que Paulo fez nessa viagem foi o seguinte: ele saiu de Éfeso e foi até Troade, que ele precisava encontrar com Tito para saber como as coisas estavam em Corinto, mas ele não encontra Tito lá. E numa de suas cartas, Paulo fala: embora uma grande porta para o Evangelho tenha sido aberta naquela cidade, ele não pode ficar ali, porque ele estava preocupado com a igreja de Corinto e preocupado com Tito. Então ele vai saindo por essas cidades, vai exortando os irmãos, vai falando com eles, mas a preocupação dele é encontrar-se com Tito, até que ele encontra finalmente com Tito. E Tito traz boas notícias da igreja de Corinto. E isso nós vamos lendo as cartas de Paulo, vamos entendendo, não é todo o roteiro que Paulo faz aqui. Então, irmãos, é importante que nós aprendamos com o apóstolo Paulo a deixar portas abertas para todos os lugares por onde passamos. É muito bom quando você resolve, por exemplo, mudar de trabalho e você precisa pedir demissão. E você ouve do seu empregador: olha, você pode ir, mas as portas continuam abertas para você. Se um dia você precisar voltar, as portas estão abertas. Teve uma ocasião na minha vida que eu precisei retornar ao emprego do qual eu tinha saído. E aí eu voltei para falar com o patrão e disse assim: olha, eu saí por causa de um projeto que eu tinha em mente, o projeto não deu certo, eu estou precisando trabalhar. E eu ouvi do patrão o seguinte: olha, eu não estou precisando contratar ninguém, mas você é o contrário. Eu não estou precisando de funcionário, mas para você sempre tem vaga aqui. E é muito bom ouvir isso. Poder voltar para o lugar onde nós seguimos, ter comunhão com as pessoas, estar em comunhão com as pessoas. Isso no ambiente de fé, isso na família, não é? Sair da casa dos pais para se casar, mas as portas ficam abertas para estar lá presente sempre que precisar. Saiu do trabalho, saiu da escola, não é? Saiu de um ambiente de comunhão, de relacionamento, em que as portas fiquem abertas. Paulo deixou as portas abertas. As igrejas receberam o apóstolo Paulo. As igrejas estavam dispostas a tê-lo com eles novamente. Essa é a segunda lição que esse texto traz para nós. Segunda parte do verso 3 traz para a gente uma terceira lição importante a respeito dessa viagem, dessa aventura do apóstolo Paulo, que diz que quando ele estava para embarcar com a Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar para a Macedônia. E a lição que nós aprendemos com essa parte do nosso texto é que aquelas pessoas que vivem a sua vida como cristãos, a simplicidade do cristianismo, sendo simplesmente cristãos, é preciso também viver uma vida de discernimento, saber discernir as coisas. Aqui Paulo estava querendo embarcar, estava na Grécia ou na Macedônia, deixa eu ver onde é que estava aqui, demorou 3 meses lá na Grécia. E dali ele queria embarcar para a Síria. Era a época em que os judeus de todo o império iam para Jerusalém para participar da Páscoa em Jerusalém. Lembra quando aconteceu lá o Pentecostes? Em Jerusalém tinha gente de todas as regiões do Império Romano. E Paulo, quando resolve embarcar, os judeus ainda estavam irados contra ele, os judeus ainda estavam bravos com o apóstolo Paulo, estavam, eu não estou achando a palavra, mas eles estavam querendo fazer mal ao apóstolo Paulo. E o navio estaria cheio de judeus e Paulo no meio deles. Seria muito fácil dar fim em Paulo. E Paulo percebe isso. Ele discerne isso. E percebendo essa situação, ele resolve não embarcar naquele navio. Talvez embarque um outro, ou talvez ele volte para a Macedônia
de a pé mesmo, nós não sabemos, mas ele não embarca. Há momentos na nossa vida que nós precisamos estar apercebidos. Há momentos que não adianta a gente continuar insistindo no mesmo caminho. A gente vivendo a vida cristã com simplicidade, sendo simplesmente cristãos, nós precisamos ser sábios. Jesus disse aos seus discípulos: vocês precisam ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Às vezes nos falta discernimento, às vezes nos falta sabedoria, às vezes nos falta buscar no Senhor o discernimento necessário para tomarmos decisões. Tomamos decisões precipitadas, não consideramos a vontade de Deus, não consideramos a lei de Deus. Porque às vezes, e não às vezes, mas sempre, as armadilhas que se apresentam para nós, elas nos parecem grandes oportunidades. Até porque se não fosse assim, não seriam boas armadilhas. Quando que uma armadilha é eficiente? Quando ela tem toda a característica de uma grande oportunidade, sim ou não? Por que o passarinho entra embaixo da arapuca? Comida fácil de graça. É o que todo mundo quer. Poxa vida, vou ter que ir por aí, procurar onde é que tem comida, pegar de grão em grão, vai dar um trabalho danado. De repente tem um monte de comida ali, ninguém está olhando, ninguém está vigiando, facinho pegar. Mas aí o passarinho vai pegar a comida, aí a dona Leite que fez a arapuca, pega o passarinho da arapuca. Cada tipo de gente que vira pastor, você não tem ideia. Né? Pastora, fazer a arapuca pegar passarinho, derruba a Bíblia no chão lá no culto, né? Subir no ninho dos passarinhos, roubar os ovinhos. Mas é assim, as armadilhas elas aparecem para nós como grandes oportunidades. Você já deve ter lido lá no Antigo Testamento a história dos gibeonitas. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, a ordem de Deus era destruir todo mundo, não fazer aliança com ninguém. Os gibeonitas tiveram uma grande ideia. Os gibeonitas disseram assim: a gente vai se disfarçar, a gente vai colocar roupa velha, pegar pão embolorado, e a gente vai até os israelitas e vai falar para eles que a gente é de longe, mas pedir para que eles façam uma aliança conosco. E aí então os gibeonitas chegaram diante dos líderes de Israel e disseram: olha, nós viemos de uma terra distante, queremos fazer aliança com vocês. Para vocês terem ideia, olha, esses odres que nós pegamos na nossa casa eram novos. Olha a situação que está. As nossas roupas eram novas, e pelo caminho as nossas roupas se deterioraram. Esses pães estavam quentes quando nós pegamos em casa. Olha, eles são todos emolorados. A viagem foi muito longa. A viagem não é nada, fizeram vizinho. E aí eles disseram: nós queremos fazer uma aliança com vocês, porque a gente é de longe. E aí os líderes de Israel não consideraram, não oraram, não pediram a direção de Deus e fizeram uma aliança com os gibeonitas. Algum tempo depois, quando o povo de Israel chega para tomar posse de Gibeão, os gibeonitas falam assim: não, vocês não podem entrar não. Eles fizeram uma aliança conosco. Eles foram enganados. E a partir daquele instante, os gibeonitas começavam a viver no meio de Israel, eles não podiam ser tocados, por causa da aliança que foi feita com eles. Aí eles foram colocados para trabalho forçado, mas não foram destruídos. Séculos mais tarde, está acontecendo uma seca em Israel. Está acontecendo uma fome em Israel. E Davi não sabe o que está acontecendo. Davi preocupado, os animais morrendo, as pessoas passando fome, aquela dificuldade. Aí Davi vai consultar o Senhor. E Davi chega e fala assim: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Aí Deus fala para Davi: porque Saul matou os gibeonitas, e vocês fizeram aliança com eles, juraram que vocês não vão matar. Aí Davi chamou os gibeonitas e falou assim: olha gente, desculpa, Saul quebrou o juramento, e a gente está passando por uma maldição, porque nós quebramos o juramento que foi feito com vocês. O que a gente pode fazer para resolver isso? Aí os gibeonitas, você está tudo na Bíblia, no Antigo Testamento. Os gibeonitas falam assim: não, nós queremos 7 homens da família de Saul, para que a gente possa enforcar, para vingar o sangue dos nossos irmãos que Saul matou. E aí então a gente perdoa vocês. E aí Davi então entrega os 7 membros da família de Saul, que são enforcados, e a praga cessa no meio. Tudo por causa de uma decisão precipitada, sem consultar o Senhor.
Então, uma lição que a gente aprende aqui, discernimento. Paulo viu que não dava para seguir a viagem que ele gostaria. Ia demorar muito mais. O caminho seria muito mais difícil, mais complicado. Mas ele preferiu tomar uma rota diferente, porque senão ele teria ido ver Jesus mais cedo. Né? Então, a gente precisa de discernimento. Quarta lição que a gente aprende nesse texto, os versos 4 e 5, é a mobilização. O apóstolo Paulo ele é um instrumento de Deus para mobilizar a igreja. Os versos 4 e 5 falam dos companheiros de Paulo: Sócrates de Bereia, filho de Pio, o Aristarco, Segundo de Tessalônica, o Gaio de Derbe, Timóteo, e também o Tíquico e o Trófimo, que eram da província da Ásia. Irmãos, cristãos que vivem a simplicidade do Evangelho, sem ser mais nem menos do que simples cristãos, têm a capacidade de mobilizar pessoas. O apóstolo Paulo vai passando naquela cidade, naquelas igrejas, ele vai recolhendo as ofertas que precisam ser levadas a Jerusalém, mas ele não só recolhe as ofertas, ele inspira tanto aquelas igrejas a participarem daquele momento de assistência à igreja de Jerusalém, que aquelas igrejas nomeiam embaixadores para acompanhar o apóstolo Paulo. A viagem seria longa, a viagem seria perigosa. Não é só hoje em dia que é perigoso andar por aí com dinheiro no bolso. O apóstolo Paulo estava levando uma oferta, uma quantia considerável em dinheiro para Jerusalém. E as igrejas diziam assim: Paulo, nós não só vamos mandar a oferta, a gente vai mandar um irmão nosso junto, que vai acompanhar você, vai ajudar a carregar a oferta, vai ajudar a proteger a oferta e vai andar com você. Irmãos, nós precisamos, como cristãos que somos, ter essa capacidade de mobilizar pessoas, de trazer pessoas para junto do propósito. As irmãs estão aqui organizando, não é, a programação das crianças. Nós precisamos nos mobilizar, precisamos ser bênçãos na vida delas. A igreja tem um projeto de ganhar esse bairro para Jesus. O que eu e você podemos fazer? Não é? O apóstolo Paulo foi mobilizando aquelas pessoas, gente foi chegando, gente foi se juntando a ele, cada igreja mandando um representante. A viagem era longa, era perigosa, mas todos queriam participar. Hoje nós vivemos um tempo em que parece que as pessoas não querem participar muito. Parece que a igreja simplesmente é um ambiente onde eu chego, participo e vou embora. Isso não é igreja, isso não é cristianismo. Igreja não é lugar de apresentação. Eu sou sincero dizendo para vocês, se vocês têm vindo ao culto para me ouvir pregar, eu tenho dó de vocês, porque eu não prego também assim. Esse não é um propósito interessante para você estar aqui. Se você vem à igreja para ouvir músicas, também tenho dó de você, porque nós nem cantamos tão bem assim. Nós estamos aqui não é para ouvir música, nem para ouvir pregações, nós estamos aqui para servir a Deus, para servir a Jesus, para servirmos uns aos outros, para sermos uma comunidade mobilizada para o avanço do reino de Deus. Porque se é para assistir espetáculos, tem espetáculos muito melhores do que esses aqui. Mas não é essa a nossa finalidade. Então nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos colocar a nossa vida a serviço do reino, nós precisamos colocar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, aquilo que Deus nos deu, para que seja usado para a glória de Deus. Aqueles irmãos se mobilizaram, gente de todas as cidades, cada cidade enviou um representante. Provavelmente aqui o próprio Lucas era o representante de Filipos, e Timóteo representante da sua cidade, cidade de Listra. E aqueles irmãos estão juntos agora, caminhando para levar essa oferta até Jerusalém. Simplesmente cristãos simples, eles se mobilizam em prol do avanço do reino de Deus. E a quinta lição que nós aprendemos aqui com esse texto é que a vida cristã simples é uma vida também de comunhão. Porque o fim da nossa história, o verso 6, mostra que Paulo está chegando novamente a Troade. E agora todos os seus companheiros estão com ele. E eles tiram uma semana para estarem juntos e servindo ao Senhor, servindo uns aos outros e servindo a comunidade daquela cidade. Cristãos simples vivem em comunhão, têm prazer de estar juntos. Então aquele bando todo cheio de Troade, a igreja em Troade, provavelmente na casa de Carpo, recebe o apóstolo Paulo, recebe toda a sua comitiva, eles ficam uma semana ali em comunhão.
nós precisamos aprender a viver em comunhão. Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse assim: olha, quando eu for embora, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos pela maneira como vocês se vestem. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos pela maneira como vocês se comportam. É isso que Jesus disse? Jesus disse assim: vocês saberão, o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É a marca da igreja, é o amor. A marca da igreja é a comunhão. A gente falou na quarta-feira aqui, a irmã Marta convidou os irmãos, né? As quartas-feiras a gente tem um momento de comunhão. O pessoal dá risada, o pessoal brinca, compartilha, um fala de si, cada um fala alguma coisa a respeito de si mesmo. Momento de comunhão. É preciso que a igreja tenha comunhão. Os nossos melhores amigos precisam estar aqui, irmãos. É muito triste porque às vezes nós temos uma comunidade de fé, mas os nossos melhores amigos não são da igreja, são de fora. Os eventos que nós participamos não são os eventos da igreja, são eventos de fora. Nossos momentos de lazer, de descontração, não são com a comunidade de fé, é com gente de fora. E a gente não cria, não desenvolve relacionamento aqui. Lá antigamente, não é que a gente é saudosista, mas a gente já viveu um tempo em que os nossos amigos eram os amigos da igreja. Ia para a lanchonete, ia o pessoal da igreja junto. Ia para a pizzaria, ia o pessoal da igreja junto. Ia passear, ia o pessoal da igreja junto. Queria fazer uma festa, fazia na igreja. O aniversário era na igreja. Por quê? Porque era o pessoal da igreja que era os nossos melhores amigos. Não tem nada errado ter amigos lá fora, não tem nada errado ter comunhão e relacionamento lá fora. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa de comunhão. Precisa de relacionamento. Essa é a marca do povo de Deus. Então esse texto deixa essas lições para a gente, fazendo aqui uma aplicação pastoral sobre ele, porque o texto em si, quando nós lemos, fala apenas de aspectos históricos, mas esses aspectos nos trazem essa lição, que simplesmente cristãos simples, terminam bem cada etapa da vida, deixam portas abertas por onde passam, têm discernimento, têm a capacidade de mobilizar pessoas e também sabe viver em comunhão. Então eu quero concluir aqui dizendo que o simples observar de atitudes simples de pessoas comprometidas com Deus traz lições importantes sobre como nós podemos viver uma vida que vale a pena, uma vida que seja relevante, que sirva as pessoas e glorifique a Deus. Coisas simples, não tem nada demais, não tem nada de extraordinário, não tem nada de diferente, mas são simples atitudes que glorificam a Deus, que manifestam o poder de Deus e que inspiram pessoas a andar com Jesus. Que a minha vida e a sua vida seja assim. Porque senão, irmãos, a nossa vida não tem sentido. Se não for para viver o Evangelho dessa forma, o Evangelho não faz sentido. Porque para que o Evangelho faça sentido para nós, ele precisa ser prático, precisa ter a ver com a nossa vida, precisa nos trazer alegria. Nós sabemos que Jesus nos convidou para andar no caminho estreito, sabemos que Jesus nos convidou para entrar pela porta estreita, mas o caminhar com Jesus é viver uma vida de alegria. Nós estávamos ontem conversando sobre a questão da fé, e eu citei ontem aqui o meu outro filho, que não está aqui, o Hugo, e a gente fica muito preocupado quando ele sai para viajar de moto. Agora ele vendeu uma moto, graças a Deus, então um folguinho. Mas tem algo que ele diz que é muito interessante. Ele fala assim: eu gosto de viajar de moto, porque a viagem já é o passeio. Os lugares por onde nós passamos, as coisas que a gente vê, os momentos que a gente vive, e isso é interessante. Porque o Ed Witt, ele escreve que felicidade não é o lugar onde a gente chega, mas é a maneira como a gente vai. E viver o Evangelho, irmãos, não é viver uma vida triste, sem sentido, esperando Jesus voltar para levar a gente para o céu, que vai ser o lugar onde a vida vai fazer sentido. Para que a vida nossa faça sentido no céu, quando Jesus vier nos buscar, ela precisa fazer sentido agora. Porque a vida eterna começa agora. A vida eterna começa já. O apóstolo Paulo ansiava por estar com Cristo, mas ele aproveitou cada instante do caminho enquanto se encontrava com Jesus.
E nós precisamos viver o Evangelho assim. Nós que já entregamos a vida a Jesus, precisamos viver o Evangelho dessa forma, o Evangelho que vale a pena. Nós cantamos aqui, vai valer a pena, vai valer a pena estar com Jesus na eternidade, mas a vida do cristão precisa valer a pena aqui. Precisa ser vibrante aqui, precisa ser interessante aqui. Porque muita gente está vivendo uma vida sem sentido, mesmo conhecendo Jesus. Então eu quero fazer um apelo duplo nessa noite aqui para nós encerrarmos. Primeiro, para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus. Aqui, onde quer que você esteja, se a sua vida não tem sentido, entregue sua vida a Cristo, porque Ele é o sentido da vida. Sem Jesus a vida não vale a pena. Sem Jesus viver não vale a pena. Irmãos, nós precisamos entender, e você que não conhece Jesus ainda precisa entender, que viver para comer, beber e dormir qualquer animal vive. Isso não é um propósito para se viver. Qualquer animal acorda de manhã, come, bebe e vai dormir de novo. Não é para isso que nós estamos aqui, não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para reinar, para governar. Deus criou o homem, colocou no jardim e falou assim: isso aqui é tudo seu, cuida. E aí o homem tinha tarefas importantes e interessantes para fazer. Com o pecado, o trabalho passou a ser mais difícil, mais complicado. Mas Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com o Senhor e dar novamente sentido à nossa vida. Então, se você está vivendo uma vida sem sentido, entregue sua vida a Jesus, porque Ele é o sentido da vida. Não estou dizendo que a vida vai ser fácil, mas será uma vida que vale a pena ser vivida. E se você é cristão, se você já entregou sua vida a Cristo, mas sua vida está sem sentido, peça para que o Senhor renove você nessa noite, restaure você, te faça enxergar de novo qual é a sua importância no reino de Deus, para que o Senhor te chamou, reavive o dom, o talento e as habilidades que o Senhor te deu, para que você também possa viver uma vida que vale a pena. Você não precisa ser uma pessoa conhecida no mundo, você não precisa ser uma pessoa importante, uma pessoa famosa, você pode simplesmente ser um cristão, e um cristão de verdade vive uma vida feliz, vive uma vida que vale a pena, mesmo em meio ao sofrimento. A história conta que quando os cristãos eram levados para as arenas, para serem devorados pelas feras, para serem atacados pelos cães, ou para serem queimados, eles iam para o martírio cantando e glorificando a Deus, porque sabiam que estavam vivendo uma vida e morrendo uma morte que realmente valia a pena. Minha pergunta para nós: tem valido a pena essa cristão para nós? Ou será que parece um mundo mais interessante? Será que nós estamos do lado da cerca e olhando para o outro e assim: puxa, ele podia estar lá, né? Parece que lá no mundo o povo é mais feliz. Parece que lá no mundo o povo se diverte mais. Parece que eles têm mais alegria que nós. Mas por que aqueles que têm a verdadeira alegria que Jesus não se alegram assim? Ou até muito mais? Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Feche os olhos. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele disse isso: eu vim para que tenham vida, e para que vocês tenham vida abundante. O apóstolo Paulo nos escreve dizendo que eles eram considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Eles eram perseguidos, eles eram apedrejados, passavam fome, passavam frio, não tinham nada. Mas ele diz: mesmo não tendo nada, enriquecemos a muitos. Mesmo sofrendo, nós temos alegria, uma alegria indizível, uma paz que excede todo entendimento. Essa é a fé e esse é o Evangelho que o Senhor Jesus nos confiou. Então, se você quer entregar sua vida a Cristo hoje, faça isso. Sua vida terá sentido. Se você quer ser renovado nessa noite, restaurado, ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu quero caprichar mais para terminar bem esse ciclo que eu estou vivendo.
Eu quero, Senhor, depois da minha partida, ou se algumas circunstâncias mudarem na minha vida, eu quero deixar portas abertas em todos os lugares por onde eu passar. Quero ter discernimento para não tomar decisões erradas. Quero estar em movimento sempre, fazendo a tua obra, abençoando vidas e também mobilizando outras pessoas. Ah, Senhor, eu quero ter mais comunhão com os meus irmãos, com a minha família, com os meus amigos. Quero aprender a viver em unidade. Olha, fale com o Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por nos permitir aplicá-la dessa forma no nosso coração nessa noite. Senhor, se alguém estiver nos acompanhando, se alguém aqui, Senhor, não tem sentido na vida, não tem alegria de viver, não tem esperança, que seja alcançado pelo Evangelho nessa noite. O Teu Espírito Santo, ó Deus, abra os olhos, assim como foi lido no início dessa celebração dessa noite, Isaías viu o Senhor e viu a si mesmo. Que assim seja, Senhor, com essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que elas possam ver o Senhor. E essa visão do Senhor faça com que elas tenham uma visão correta de si mesmas, ó Senhor, e corram para Ti dizendo: ai de mim que estou perdido, tem misericórdia de mim, Senhor. Sabemos que elas encontrarão alento, encontrarão descanso, encontrarão salvação se recorrerem a Ti. Ó Deus, nós que já ouvimos a Tua palavra, Senhor, dá sentido a cada dia mais na nossa vida. Renova-nos, restaura-nos, Senhor, empodera-nos, incendeia o nosso coração, a nossa mente. Dá-nos, ó Senhor, a alegria de Te servir. Dá-nos, ó Senhor, a alegria de buscar a Tua presença cada dia, de sermos bênçãos na vida uns dos outros. Senhor, de fortalecermos os nossos relacionamentos, de nos mobilizarmos, ó Deus, em direção ao propósito do Senhor para a nossa vida, para desfrutarmos o cumprimento das Suas promessas para nós, Senhor, para que vivamos uma vida cristã que vale a pena, para que vivamos um Evangelho, Senhor amado, da alegria de viver, o Evangelho da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude nisso, Pai. Nós só queremos ser cristãos, nada mais, nada menos. Só queremos viver a simplicidade do Evangelho, pura e simplesmente. Para isso o Senhor nos chamou. Muitas vezes, ó Senhor, nós ficamos pensando e almejando como nós poderíamos ser grandes, e fazer grandes coisas pelo Senhor, quando o Senhor só deseja que nós vivamos do Evangelho que nós abraçamos um dia. Senhor, nos ajude nisso. Que as nossas simples atitudes nos tragam a alegria de viver e inspirem outras pessoas também, Pai. Faça isso em nossa vida. Em nome de Jesus nós suplicamos. Te agradecemos, ó Deus, por receber aqui mais esta vez. Por nos permitir cultuar o Senhor nessa noite. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça. Cuide de cada um dos Teus filhos e filhas. Para a Tua glória, em nome de Jesus oramos, agradecidos. Aleluia. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que ela esteja. E aqueles simples cristãos que vão morar no céu, digam amém. Amém. Aleluia.